Olá, gente, tudo bem? Bom, se você já conhece esse canal, você sabe que eu sou uma ressonante harmônica e se você tá entrando aqui assim do nada, saiba que eu e minha família, nós somos ressonantes harmônicos do professor Hélio Couto. Mas assim, tem muita coisa que eu quero falar desse assunto, principalmente o canal surgiu exatamente para falar desse assunto. Eu acabo também falando sobre outras coisas, mas para mim é sempre muito importante falar sobre a ressonância, por quê? Porque muita gente tem dúvidas sobre como funciona, e eu não tô aqui para tirar dúvidas de como funciona, porque isso está no material do professor Hélio, né? Só que eu tô para falar da minha experiência, e quando você sabe da experiência de outra pessoa, você tem uma certa noção de coisas que às vezes você não tem, né? Para muitas pessoas a ressonância é algo novo, é algo estranho, é algo até um pouco assim que as pessoas têm um pouco de medo de fazer a ressonância harmônica, principalmente assim, o medo da catarse, principalmente o medo das mudanças que podem acontecer na sua vida, e com certeza a ressonância traz muitas mudanças para sua vida. Só que eu acho que independentemente de catarse, independente de tudo isso, vale muito a pena fazer, principalmente pela confiança que eu tenho no trabalho do professor Hélio. E eu sempre digo nos meus outros vídeos sobre o assunto que, assim, se você não tem confiança no trabalho dele, não entre, não faça, né? Muita gente comenta que tem medo. Então, assim, se você tá com medo, não é seu momento ainda. Pode ser que seu momento chegue, mas pode ser que seu momento também seja de fazer algum outro tipo aí de terapia, de ferramenta, porque a ressonância é sim uma ferramenta muito forte de mudança de vida. Então, caso você não esteja preparado, ou caso você esteja com algum receio, provavelmente ainda não chegou a sua hora, né? Então, para você fazer e depois acontecer alguma coisa na sua vida e você colocar a culpa no professor não é legal. O vídeo de hoje é para falar sobre pedidos relacionados a mudanças físicas. E é claro que isso remete à questão dos pedidos, que tiveram diferenças ali na questão de fazer pedidos, e tem duas diferenças que eu já falei em outros vídeos, tá? Não vou falar novamente nesse vídeo, porque o professor alterou, né, a questão de pedir para menores, para crianças, para seus filhos, e também alterou a questão de pedidos no e-mail, mas como eu já falei em outros vídeos, não vou voltar a falar sobre isso, aqui para nós as coisas continuam a mesma coisa, meus dois filhos crianças continuam sendo ressonantes, eu quando mando meu pedido continuo mandando do mesmo jeito, tá? Então ele fez mudanças sim, mas essas mudanças não foram para todos, tá? Então vou falar sobre mudanças físicas. Será que a ressonância pode te trazer mudanças físicas se você pedir ou se você não pedir? Bom, eu antes de entrar na ressonância e durante, né, eu tô sempre assistindo o conteúdo do professor Hélio. Quanto mais você assiste, mais coisa vai entrando na sua cabeça. Se eu assistir hoje em dia um vídeo, uma palestra dele que ele deu e que eu assisti lá no começo do meu processo, o meu processo começou em 2020, né? Já tem 4 anos. Com certeza vai ter muita coisa que eu vou compreender agora que eu não vou lembrar, né, daquela época. E esse tipo de conteúdo é sempre muito bom você assistir várias vezes. Tem gente que não tem paciência, porque as palestras são longas. Eu acho uma benção. Quando acaba uma palestra, eu fico até triste, porque eu penso, nossa, tava tão boa essa palestra. E quando eu fui ver, eu assisti ali 3 horas, 4 horas de professor Hélio. E como eu também já disse aqui no canal, eu não tenho costume de sentar e assistir. Quem me dera ter tempo de sentar e ficar assistindo alguma coisa. Mas eu deixo ali rolando enquanto eu estou nos meus afazeres. Dirigir enquanto você dirige, eu já reparei isso, que você costuma, não sei bem porquê, deve ter alguma explicação científica, mas como você tá ali concentrado, né, com o seu caminho e tal, você acaba conseguindo também se concentrar no que você tá ouvindo. Então as palestras eu fui muito mais nos áudios, sempre nos canais oficiais, tá? O professor deixa muito claro que a gente deve assistir nos canais oficiais, e como eu já disse também em outros vídeos aqui, tem canal que infelizmente altera e tira conteúdos muito bons das palestras, então assistir sempre na EAD do professor. Bom, mas vamos falar sobre mudanças que eu pedi, né, ao professor ali, que eu escrevi ali no meu pedido. E assim, por que que eu tomei a decisão de fazer esses pedidos físicos? Porque eu vou colocar para vocês assistirem agora
um videozinho do professor que ele até colocou há pouco tempo no canal dele, falando sobre a nossa vida material, falando sobre ganhar dinheiro, fazer as coisas que você tem vontade de fazer. A gente tá aqui no mundo material, vivendo a vida material. Então não adianta a gente querer se apegar ao espiritual de barriga vazia, né? Sua vida tá um inferno porque você tá devendo, tá todo mundo te ligando porque você tá devendo e você vai meditar? Não. Então, assim, dá pra você consertar a sua vida espiritual e consertar a sua vida material também. A gente tem que estar com a vida material bem, né? Então, eu sempre fiz pedidos, sim, de âmbito material. Claro que a intenção da ferramenta é buscar a iluminação espiritual, só que pra gente buscar a iluminação espiritual enquanto a gente tá vivendo aqui na matéria, a gente tem que estar legal. Então eu pedi muitas coisas relacionadas à vida material e sobre aparência. Olá, gente. Culpa por ganhar dinheiro. Tem que tirar esta culpa por ganhar dinheiro. Essa é uma crença terrível que tem dentro das pessoas que sabotam ganhar dinheiro. Porque se sentem culpados, porque se eu tiver dinheiro, eu não tenho nada a ver com o mundo espiritual. Perceberam? A coisa foi muito bem doutrinada. Ou você tem dinheiro, ou você tem espiritualidade. Portanto, o povo não vai querer saber de ter dinheiro. Vamos ficar com a espiritualidade. E qual vai ser o meu prêmio nisso? Depois, bom, mas depois o quê? Não, depois tem o descanso eterno. Ué, mas cadê o dinheiro? Eu não vou ganhar dinheiro agora. Tá bom, então eu vou recusar tudo que o dinheiro me proporciona de crescimento pessoal. Porque eu vou depois. Aí chego no depois, cadê o meu saxofone? Eu não ganhei dinheiro, não tinha dinheiro, não podia tocar. Então não podia ser músico. Estou frustrado por causa disso. Agora cadê o sax? Não, aqui não tem sax. Aqui você fica no descanso eterno. Isso a parte mais benevolente. Porque a outra parte você vai para baixo. Entenderam? Como que funciona o mecanismo da coisa? Então tem a culpa porque ganha o dinheiro. Então a maioria não ganha dinheiro. Culpa por ganhar dinheiro. Tem que tirar esta culpa por ganhar dinheiro. Essa é uma crença terrível que tem dentro das pessoas que sabotam ganhar dinheiro. Porque se sentem culpados, porque se eu tiver dinheiro, eu não tenho nada a ver com o mundo espiritual. Comecei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Escrevi lá nos pedidos, crescimento dos cabelos. Meu cabelo era aqui, quando eu comecei. Só que o que eu esperava, né? Quando eu escrevi ali, crescimento acelerado dos cabelos. Eu esperava que meu cabelo ia crescer mais. Porém, o que acontece? Seu pedido, ele não vai chegar pelas vias normais, comuns. A gente é muito limitado quando a gente pensa numa coisa. Deus, o universo, eles dão um jeito de te mandar as coisas que você tanto pede, as coisas que você tanto quer. Eles dão um jeito de te mandar as coisas à forma deles. E eles têm uma visão muito maior das coisas do que nós. Então, quando eu pedi ali crescimento acelerado dos cabelos, eu imaginei que, assim, meu cabelo fosse crescer 1 centímetro a mais. Mas, um belo dia eu me sentei, gastei muito dinheiro com Mega Hair e ali cresceram muito os meus cabelos. Então, vamos ter isso em mente. Vamos ter em mente que o pedido que a gente faz, o universo vai entregar para nós da forma que ele acha melhor, porque ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa e ele vai te entregar tudo muito melhor do que você sempre sonhou, você pode ter certeza. Então, uma das mudanças físicas que eu tive, que não tem como não reparar assim, né, é com certeza os metros e mais metros que já cresceram os meus cabelos, porque desde quando eu comecei a ressonância já foram muitos metros e que antes eu não teria nem condições para comprar um cabelo desse aqui. Só o cabelo custa quase 4 mil reais, mais a colocação, as manutenções, aí depois você tem que trocar, comprar outro cabelo de novo. Então assim, é uma coisa que antes eu realmente
não teria condição, e a condição surgiu, entre a condição de fazer tantas coisas depois da ressonância. Como eu disse, antes da ressonância, minha vida tava assim, eu tava sem condição financeira pra nada. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, se vocês quiserem assistir, de grandes cocriações, inclusive cocriações junto com os meus filhos, né? Então, o cabelão foi um desses pedidos aí atendidos. Outra coisa eu coloquei na capa, mais assim, pra chamar atenção, porque a gente sabe, né, que o pessoal adora uma polêmica. Silicone eu já tinha, silicone eu coloquei em 2015, né, considero uma cocriação também, embora na época eu nem sabia o que era ressonância harmônica, acho que eu já tinha ouvido falar, mas não me interessei na época. Foi também uma cocriação minha, só que não foi cocriação da ressonância, tá? Então, assim, foi um desejo que na época também eu, tipo, não tinha condições, mas tudo aconteceu para que eu tivesse sim, né? E o silicone também era uma coisa que eu, de repente, poderia ter pedido caso ainda não tivesse, mas eu já tinha. Harmonização facial, botox, esse tipo de coisa. Eu também escrevi isso nos pedidos. Eu comecei a usar botox em 2021, acho que foi isso. No finalzinho de 2021, eu tava com 38 anos. Foi a primeira vez que eu coloquei botox. Depois do botox eu fiz outras coisas ali. Então, eu também fiz esse pedido de harmonização facial. E dentes. Dentes eu deixei por último, mas é o mais importante e era por onde eu devia ter começado, assim. Eu vou mostrar pra vocês, com muita vergonha, mas vou mostrar o quanto eram feios os meus dentes. Hoje em dia eu dou esse sorriso aqui sem nenhum pingo de vergonha, eu converso sem nenhum pingo de vergonha. Mas antes, pra dizer a verdade pra vocês, eu tinha vergonha até de conversar com as pessoas. Às vezes eu ficava assim com a mão na frente. Os meus dentes eram muito feios, muito feios. Graças a Deus, depois da ressonância, vieram as condições financeiras. Eu fiz diversos tratamentos nos dentes, diversos tratamentos que foram necessários. Eu já troquei isso aqui, depois precisei trocar de novo. Fiz clareamento, tudo mais. E eles eram... Bom, gente, tá aí. Eu tinha que mostrar pra vocês, mesmo com muita vergonha, mas vai com vergonha mesmo. Meus dentinhos. Na época em que eu tava começando o tratamento deles, aí eu já tava, nessas fotos de cabelo longo, eu já tinha começado o tratamento. Eu tava fazendo clareamento porque eles eram bem amarelos. Era um de cada cor, na verdade. Um era amarelo, outro era cinza, outro era laranja. Eles eram muito feios. Nas fotos eu tentava esconder, como eu tenho esses lábios assim inflados, né? Nas fotos eu tentava esconder os dentes com os lábios. Procurava sorrir, sim, mas eu costumava esconder os meus dentes por este motivo que vocês estão vendo, porque eles eram muito feios. Tô me expondo dessa forma, tô mostrando que é pra vocês verem a diferença. Eu também tinha o cabelinho bem curtinho. Sempre que eu tentava deixar o cabelo crescer, acontecia alguma coisa. Meu cabelo não chegava, não passava muito do ombro. Mas o maior foco que eu quero mostrar pra vocês da melhora que eu tive em relação a rosto foi principalmente dente. Dá uma olhada nesse dente, gente. Eu sorria com vergonha, né? Conversava, até para conversar eu tinha vergonha. Mas hoje tudo é diferente. Hoje eu abro o bocão mesmo, hoje eu converso sem um pingo de vergonha, dou risada, gargalhada. Por isso que vale muito a pena. Invista sim em você. Como disse o professor Hélio, a gente tá aqui na matéria, a gente tem que ganhar dinheiro sim e usar o nosso dinheiro para a nossa alegria, usar o nosso dinheiro para a nossa felicidade. Seja muito feliz. E eles eram um de cada cor diferente, eram muito escuros, o formato deles era muito feio, e era uma coisa que mexia muito com a minha autoestima, e sem dúvida alguma, assim, ter dentes mais bonitos faz com que a mulher se sinta bem melhor. Então, os dentes perfeitos, eu acho que no pedido eu escrevi clareamento de dentes, mas eu ganhei logo um combo aí com os dentes perfeitinhos, como eu sempre sonhei, até melhor do que eu imaginava. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, dessas coisas que eu pedi,
sim, e que eu tô colocando aí esse vídeo do professor falando sobre a nossa vida material, que a nossa vida material é importante sim, você tem que se cuidar sim, você tem que estar bonitão e bonitona sim, porque é assim que você vai vencer na sua vida. Se você tiver com roupa velha, com roupa suja, sem condições financeiras, sem comida, sua família passando necessidade, você para ir pra luta, você para se iluminar e para iluminar a sua volta fica muito mais difícil, né? Então vamos parar aí de meter o pau no dinheiro, porque sem o dinheiro a gente aqui na Terra não faz nada. Então é isso aí, tá bom? Assistam os outros vídeos que tem eu falando aí sobre o professor, tem uma playlist. E fique inscrito no canal porque eu vou postar muito mais coisa, tá bom? Beijão e obrigada por ter assistido.